Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. 2 Timóteo 4, a partir do verso 6. Paulo estava preso em Roma, na sua última prisão, e ao escrever este texto, que é a sua última carta, ele já escreve no corredor da morte, já escreve como alguém sentenciado à morte. Essas são as últimas palavras dele, antes do martírio, reveladas nas Escrituras. E por isso, se você está passando uma situação difícil na vida, se você entrou aqui hoje meio abatido, porque as lutas são grandes, as dores são muitas, os vales são profundos, eu queria que você escutasse um pouquinho da história desse homem. E ele escreve para Timóteo, que está em Éfeso, e diz assim: Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixou em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Todos vocês sabem que Paulo ficou preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão nos anos 61, 62, a segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, Paulo foi preso, e quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram os seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, quem estava maquinando contra ele era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele tinha determinadas regalias, estava preso numa casa alugada. Na segunda prisão, ele foi jogado na masmorra úmida, fria, insalubre, a masmorra mamertina, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, como um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso como um malfeitor, como um bandido, como um criminoso, sendo acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. Na primeira prisão, ele orou para sair e pediu oração para sair, e saiu. Na segunda prisão, ele nem sequer orou para sair, nem pediu oração para sair, porque já escreveu a carta, esta carta que estamos lendo, como alguém já sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Talvez até você pergunte, mas o que aconteceu com Paulo para ele ser preso a segunda vez?
E bem vocês sabem que uma tragédia acontece no Império Romano, no dia 17 de julho do ano 64, a mais rica, a mais populosa, a mais poderosa cidade do mundo, a chamada Cidade Eterna, Roma, capital do Império, é incendiada. Mas não foi um incêndio casual, foi um incêndio que dura 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho. Nero, o imperador de então, assistiu o espetáculo horrendo do alto da Torre de Mecenas. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Curiosamente, os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. Nessas alturas, Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente. E ele começa a ser procurado, caçado, até que botam a mão nele, possivelmente em Trode, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos. E agora ele é jogado nessa masmorra, de onde as pessoas só saíam ou leprosas ou para o martírio. Talvez você pergunte ainda, mas o que isso produziu na alma deste homem? Que circunstâncias foram essas que envolveram esse homem? Que reverberações teve isso na vida desse homem? E eu convido você a conferir algumas coisas. Primeiro, olhe comigo o capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Pensem comigo nisso, irmãos. Pensem comigo nos fake news da época, nos comentários de corredor, ruas, vilas, cidades, campos, se comentava. Está sabendo da última? Aquele poderoso, aquele famoso pregador, está preso. Aquele homem chamado apóstolo Paulo, estava por trás do incêndio de Roma, é um malfeitor, é um bandido, é um criminoso, está preso. Já imaginaram como desconstruíram a imagem dele? Como arruinaram com a reputação dele? Como atacaram frontalmente a dignidade do caráter dele? É como soltar um saco de penas do alto de uma montanha, não se recolhe todas mais. Mas tem mais. Confira comigo o capítulo 1, versículo 15 dessa carta. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, tu estás ciente de que todos, não alguns, não a maioria, mas todos os da Ásia me abandonaram. Quem são esses da Ásia? São os membros das igrejas que ele plantou, direta ou indiretamente: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, Éfeso. Gente que conhecia Paulo, fruto do ministério de Paulo, agora se acovardam, agora se intimidam, e todos com medo de serem envolvidos nessa trama e receberem o mesmo destino do apóstolo, abandonam-no à sua situação de desdita e desamparo. Imagine o que isso provocou na alma de Paulo. Mas olha ainda, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Irmãos, talvez nada mexeu mais com Paulo do que isso aqui.
Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo, era seu filho amado. Até Timóteo está com vergonha de Paulo, até Timóteo está cheio de milindres, acovardado, sem se apresentar para dizer: esse homem não é um bandido, esse homem não é um criminoso, esse homem não estava por trás do incêndio de Roma, este homem é um homem íntegro, é honesto, um homem de Deus. Timóteo está com vergonha de se apresentar para defender Paulo. Mas tem mais, confira comigo capítulo 4, verso 16. Vocês sabem que até hoje, no mundo inteiro se estuda nas melhores escolas de direito, o chamado direito romano. Mesmo Paulo sendo acusado de um crime tão grave, coube-lhe o direito de defesa. Marcaram uma audiência, uma chamada primeira defesa, para que ele apresentasse testemunhas em seu favor. E olha o que está escrito no 4,16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Quando Paulo vai para aquela audiência, ele vai na expectativa de que tantos irmãos, amigos, que o conheciam, fruto do seu ministério, estariam lá para defendê-lo. Quando ele chega na audiência, não tem ninguém. Mas não é porque o trânsito de Roma estava congestionado no dia, não. Eles se acovardaram e deixaram Paulo entregue à sua própria sorte. Qual o resultado? Capítulo 4, versículo 6. Paulo sai dessa audiência recebendo pena de morte. Paulo sai dessa audiência sentenciado à morte. E ele diz para Timóteo: Timóteo, o tempo da minha partida é chegado, já estou sendo oferecido por libação. Bom, se você pensa que você tem problema, talvez diante desse quadro os nossos problemas ficam menores. A grande questão é: o que um homem como esse, já velho, cheio de cicatrizes, pobre, abandonado, acusado injustamente, sentenciado à pena de morte sendo inocente, tem para dizer hoje, 17 de dezembro de 2019, para você e para mim? Que palavras esse homem tem agora para o seu coração, que pode abençoar sua vida e encorajar a sua vida e o seu coração? Eu gostaria de partilhar com vocês alguns princípios que Paulo nos ensina aqui para termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Primeiro princípio, olha comigo aí por favor, versículo 9, ele diz para Timóteo assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E o princípio é: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Irmãos, a crise chega, e chega para todos. E quando a crise chega na nossa vida, a solidão é uma péssima companhia. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Todos nós, irmãos, precisamos de um amigo, pelo menos um amigo íntimo, para quem abrir o coração, para quem dividir as dores, com quem repartir as cargas pesadas. Todos nós precisamos de um ombro, na hora da aflição mais agônica, para quem dizer assim: corra para cá, eu preciso de você, venha ficar comigo. Uma das coisas mais dramáticas da realidade evangélica, não só brasileira, mas no mundo, é a quantidade de pastores que têm cometido suicídio na nossa geração. Cresce espantosamente o número de pessoas, crentes, que ceifam sua vida. Vivemos no século, irmãos, de mais de 7
bilhões de habitantes e o tempo das comunicações quase que milagrosas, mas vivemos na solidão. Não tem ninguém para quem abrir o coração. Não tem pontes de amizade tão estreitas a ponto de ter liberdade de dizer: vem ficar comigo, vem depressa, eu preciso de você, corra para cá, eu preciso de um ombro, eu preciso de abrir o coração, eu preciso de companhia, eu preciso de ajuda. Segundo princípio, confira comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E o princípio é esse: quando as pessoas abandonarem você, quando as pessoas decepcionarem você, não faça registro de mágoas. Põe o pé na estrada, continue caminhando. O que eu vou dizer a vocês agora não é uma possibilidade, é um fato. As pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Isso não é se, é quando. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você. A questão é como você vai reagir a isto. Se você guardar mágoa, se você ficar ruminando esse ranço, você perde a alegria, você perde o sono, você perde a paz, você perde a saúde, você perde o foco. Eu li um livro que marcou muito a minha vida, um livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Viktor Frankl é o pai da logoterapia, um judeu que ficou preso no campo de concentração, na Polônia, e sobreviveu ao campo de concentração. E ele disse duas coisas no livro que valem o livro. A primeira delas, ele disse o seguinte: as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração não foram as pessoas que lutaram para sobreviver, mas as pessoas que, inobstante essa situação, ajudaram outras pessoas a sobreviverem. Se a sua vida é centrada em você, se você fica olhando só para o seu umbigo e apenas tomando a medida do seu pulso, você não suporta a crise. Você se sente a vítima do universo e perece. Mas se você é alguém altruísta, que apesar da dor, apesar da enfermidade, apesar do problema financeiro, apesar das injustiças sofridas, você ainda quer cuidar de alguém, Deus lhe capacita a passar pela crise e prevalecer. A segunda coisa que ele disse no livro, é que a única coisa que ninguém pode tirar de você, é o direito que você tem de tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. As pessoas podem tirar seus bens, as pessoas podem tirar sua liberdade, as pessoas podem tirar sua saúde, as pessoas podem tirar sua família, as pessoas podem tirar sua própria vida, mas ninguém tem o direito de decidir quais vão ser as suas escolhas. A pessoa fala mal de você, você fala bem dela. A pessoa amaldiçoa você, você abençoa ela. A pessoa persegue você, você ora por ela. Esse é um direito inalienável que Deus lhe deu. Se alguém machucar você, fica remoendo isso não. Toca a sua vida. Põe o pé na estrada, continua seguindo. Terceiro princípio. Confira comigo o versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Para você entender esse versículo 11, você tem que entender mais dois versículos da Bíblia. O primeiro deles,
É Atos 13:13. Lembram lá que em Atos 13:13, Paulo, Barnabé e Marcos, chamado também de João Marcos, primo de Barnabé, acontece um fato. Esse Marcos, que era jovem, abandona os 2 missionários e retorna para Jerusalém, para a casa da sua mãe. A pergunta é por que esse Marcos abandonou os 2 missionários? A Bíblia não tem uma resposta objetiva para esta questão. Há 3 possibilidades, pelo menos. A primeira delas é que esse Marcos era muito jovem e, ao sair com os missionários, pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, se decepcionou. É uma possibilidade. Segunda possibilidade é que, quando eles saíram de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo, Barnabé. O Espírito Santo não mandou separar Saulo e Barnabé. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo. Barnabé era o líder. Só que em Pafos o comando muda de Barnabé para Paulo. E aí ele deve ter pensado, sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, na liderança do outro eu não vou não. Terceira possibilidade. Está escrito em Gálatas 4, de 12 até 16, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Talvez o mesmo que ele disse em 2 Coríntios 12:7, que lhe foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Pergunta de nota de rodapé: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? E a resposta óbvia é: veio de Deus. E por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Se existe uma coisa que o diabo luta 24 horas por dia, é para fazer de você um balão, um pavão, cheio de soberba. Mas se o espinho na carne, então, veio de Deus, como é que Satanás batia na cara de Paulo com ele? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência de Deus é carrancuda na sua vida, você passa por lutas, enfermidade, problemas financeiros, problema no casamento, problema com os filhos, problema com os vizinhos, problema daqui, problema dacolá, situações adversas. Satanás se apresenta e diz assim: está vendo aí, você não é crente? Você não é dizimista? Se Deus gostasse de você mesmo, estava nessa não. Passando a ideia de que, se você é crente, você vive numa redoma de vidro, blindado. Não, Jesus nunca prometeu, nem para você nem para mim, que não teríamos aflições neste mundo. O que ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dizem os historiadores que essa região onde Marcos abandonou os 2 missionários, perto da Panfilha, Atos 13:13, era uma região pantanosa, alagadiça, com forte incidência de malária. Provavelmente Paulo pega uma malária aqui, que dava uma alucinante dor de cabeça, que afetava inclusive a visão. E tanto é fato que, quando Paulo deixa essa região pantanosa aqui de baixo e sobe as montanhas do Cáucaso, lá para a Galácia do Sul, para onde ele ia na primeira viagem missionária, ao chegar lá, os crentes queriam arrancar os próprios olhos, se pudessem, para dá-los a Paulo. Então é provável que esse Marcos deve ter pensado assim: estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Esse é o primeiro texto que você tem que entender. O segundo texto que você tem que entender para interpretar o versículo 11, é Atos 15, 36 a 41. Depois dessa viagem missionária, enfrentaram o problema com os judaizantes e convocaram um concílio em Jerusalém para resolver o problema doutrinário da igreja. Resolvido o problema doutrinário da igreja, está escrito em Atos 15, 36, que Paulo chega para Barnabé e diz: ô Barnabé, vamos visitar aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo, vamos visitar aquelas igrejas que nós plantamos, vamos lá encorajar aqueles irmãos. Diz o texto que Barnabé disse assim: sim, vamos, Paulo, eu gostaria de levar também o Marcos. Aí Paulo diz: eu não acho justo levarmos aquele que desde
Perge da Panfilha nos abandonou. Bom, é claro que o texto está colocado num tom muito polido, mas não foi bem assim que aconteceu, não. Eu vou tentar parafrasear o que aconteceu. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo chega todo animado para Barnabé e diz: Barnabé, você viu que bênção? O concílio de Jerusalém tomou uma decisão tão sábia, tão boa, tão certa. A decisão, Barnabé, foi comunicada às igrejas, o caminho está aberto agora para a gente voltar, Barnabé. Vamos lá, Barnabé? Vamos sim, Paulo. Só um detalhe: você lembra do meu primo? É claro, né, Barnabé, que eu lembro do seu primo. Sabia, Paulo? Ele está querendo ir com a gente. Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira, né, Barnabé? Não, ele quer ir com a gente, sim. Pois é, Barnabé, comigo esse rapaz não vai, não. Ô Paulo, mas ele cresceu, ele amadureceu, ele pensou melhor, agora vai dar certo. Comigo não vai não, Barnabé. Não, Paulo, mas vamos dar uma chance para o rapaz, ele quer ir agora, ele vai ser uma benção. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, você está sendo intolerante, vamos levar o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, por causa desse rapaz chamado Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Agora pense comigo, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, você já foi descartado alguma vez? Você já se sentiu persona non grata alguma vez? As pessoas já brigaram, não para ficar com você, mas para despedir você? Pois bem, Barnabé pegou Marcos rejeitado, disse: vem cá, meu filho, vou investir em você. Levou o Marcos lá para Chipre. Paulo pegou Silas, foi para outros cantos. Deus abençoou esse Marcos, ele cresceu. Mais tarde Pedro o discipulou. Foi o primeiro evangelista a escrever. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Paulo, por onde andou, foi uma bênção. Deus usou a vida dele de uma maneira gloriosa. Agora Paulo está preso, agora Paulo está no corredor da morte, agora Paulo está fazendo uma faxina na alma, fazendo uma revisão no seu coração, e ao escrever para Timóteo, lembrou do Marcos. Aí escreveu assim: ô Timóteo, quando você vier, meu filho, você traz o Marcos com você, ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando aqui é que você não perde a sua autoridade espiritual ao reconhecer os seus erros e ter coragem e humildade para pedir perdão. O que Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que nós não temos o direito de avançar na vida, deixando pessoas feridas pelo meio do caminho, que nós mesmos ferimos. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós deveríamos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós mesmos cavamos abismos de mágoas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nem você, nem eu estaremos preparados para morrer, se nós temos pendências de relacionamentos na nossa vida. É hora de consertar aquilo que nós fizemos de errado no passado. Ter a coragem, ter a humildade de pedir perdão. Quarto princípio. Olha comigo, por favor. O versículo 13 e 14. Aliás, vamos pegar o 14 primeiro. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio aqui é o seguinte: quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, não redalie. Não dê o troco, não pague na mesma moeda, entregue esta causa para Deus.
Esse Alexandre aqui, irmão, segundo alguns estudiosos, foi quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. Aqui é tipo de gente que puxa o seu tapete, que apunhala você pelas costas, que chora quando você se levanta e celebra quando você cai. Quando alguém faz o mal para você, o que é que você faz? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Bom, é claro que você nem eu fazemos isso, né? A gente é crente, né? Ah, crente é uma benção. Crente nunca, nunca, nunca paga na mesma moeda, não é verdade? Mas você não faz isso não, mas você fala assim lá no coração, fulano, eu não vou fazer não. Mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Irmãos amados, o nosso papel não é pagar na mesma moeda. O nosso papel não é pagar o mal com o mal. O nosso papel é perdoar e pagar o mal com o bem. Não tem cristianismo, irmão, sem exercício de perdão, não tem. Sabe por quê? Toda pessoa que entrar no céu é uma pessoa perdoada. Ninguém vai entrar no céu sem ser perdoado. E quem foi perdoado não pode sonegar perdão. Aí você pode dizer, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu passei. Se eu contar o que eu passei, o senhor vai me dar razão. Esse caso não tem jeito. Não dá não. Difícil demais. Sabe o que a Bíblia ensina? Que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você. Sabe qual é a pessoa mais complicada do mundo, gente? É aquela pessoa que você vê diante do espelho. Essa é a pior pessoa do mundo. Sabe o que aconteceu com essa pessoa que você vê diante do espelho? Deus perdoou completamente, eternamente. E essa pessoa que você vê diante do espelho, Deus diz assim, agora você perdoa também. Do mesmo jeito que eu perdoei você, perdoa para frente. Então, se nessa noite você está ainda com o coração amargurado, meio chateadão, tem uma semana, tem um mês que você não fala com a pessoa, se a pessoa entrar aqui na igreja, senta lá daquele lado, você faz questão de sentar lá do lado de cá, acerta isso. Fica guardando mágoa não. Porque enquanto você guardar mágoa, você não tem comunhão com Deus, nem tem paz no coração. Perdoa e entrega essa causa para Deus. Só Deus sabe mexer com isso. Você e eu não sabemos não. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Seu papel, meu papel é perdoar. Eu vou dar mais dois princípios para vocês, para fechar. Um outro princípio que Paulo está nos ensinando, confira comigo, está aí no versículo 21. Nós não lemos o 21, vamos ler agora. Ele diz assim para Timóteo, procura vir ter comigo antes do inverno. Notem que Paulo no verso de número 18, fecha o assunto, termina a carta e põe um amém. Depois ele faz uns pós-scriptum. Quando chega no 21, ele está dizendo assim, Timóteo, quando eu falei para você vir depressa, eu não fui muito claro não, porque depressa eu não sei o que é, pode ser um dia, pode ser uma hora, pode ser uma semana, pode ser um mês, o que é depressa? Depende.
Então, assim, quando eu quis dizer para você vir depressa, eu estou querendo dizer, venha antes do inverno. Mas por que ele diz isso? Porque no inverno não se navegava com segurança. Eram 3 meses que não se podia navegar com segurança. Então ele está dizendo o seguinte, ô Timóteo, quando você vier, filho, mas venha logo, mas venha depressa, mas venha antes do inverno, sabe por quê? Se você esperar os 3 meses do inverno passar para você vir, quando você chegar aqui não adianta mais não, eu já terei sido executado. Então se você quer estar comigo, meu filho, tem que vir agora, antes do inverno. Qual o princípio aqui? O princípio é este: há coisas na vida que ou você faz hoje, ou nunca mais você vai ter chance de fazer. Se você tem que dar uma palavra de encorajamento para alguém, dê hoje. Se você tem que visitar alguém que está precisando de ajuda, faça logo. Se você tem que ter aquela conversa para resolver aquelas pendências, faça hoje. Se você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para alguém que está precisando, dê hoje. Amanhã pode ser tarde. Deixa eu fazer uma perguntinha simples aqui. Quem aqui hoje tem o privilégio de ter pai e mãe vivos? Que bênção, louvado seja Deus. Vocês são altamente privilegiados. Faça-me o favor de não passar mais de uma semana sem dar uma ligada para os velhos. Se morar na cidade, passa lá. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Procura saber lá se os velhos estão precisando de ajuda. Se eles estão comendo só ovo frito, porque a carne subiu, você está comendo filé mignon, os velhinhos estão comendo ovo frito só. Vai lá. Faça o melhor hoje, para você não chorar a dor do remorso amanhã. Eu não sei, pastor Júnior, como o senhor vê isso, como você vê isso, mas algumas coisas na nossa cultura que são incompreensíveis. E 2 coisas me marcam muito na nossa cultura. A primeira coisa que me marca na nossa cultura é que eu não conheço ninguém que receba mais elogios do que defunto. Já viu? O cara morre, ele é coberto de elogio, imagina uma pessoa maravilhosa, todo mundo elogia, é uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A pergunta é se aquela pessoa escutou alguns daqueles elogios em vida, porque morto não escuta mais nada. Não adianta elogiar morto, ele não fica feliz com isso. Se você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Mas tem muita gente santarrona que diz, não, esse negócio de elogiar é um perigo, esquece, gera soberba, só fica orgulhoso, cheio de bobagem. Sabe o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia proíbe é hipocrisia. Isso a Bíblia proíbe, mas a Bíblia recomenda você elogiar. Uma palavra boa, na hora própria, é um bálsamo no coração. Aprenda a elogiar. Quer ver outra coisa que me choca? Defunto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Mas dá para entender isso? Eu fui num funeral certa feita e contei 86 coroas de flores. E eu fiquei do lado olhando. Coitado do defunto. Consegue cheirar um botão de rosa, mas para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Você tem que dar flor para alguém, dê em vida. Eu sei que aqui na igreja de Filadélfia os homens são todos cavalheiros e maravilhosos. Não tenho dúvida disso. Todo marido aqui leva flor para a esposa. No aniversário,
aniversário de casamento, aniversário da sogra, é uma coisa maravilhosa. Agora, também eu conheço lugar, não é o caso aqui, com certeza, de maridos que nunca levam um buquê de flor para a esposa. Agora, no dia que essa abençoada morrer, sabe o que vai acontecer? Esse cara que nunca deu uma flor para a esposa, passa na floricultura e encomenda uma coroa, mas grande, e nem pede desconto. A coitada que nunca ganhou uma flor, recebe uma coroa na morte. Dá para entender isso? Se você tiver que mandar flores para alguém, manda em vida. Não deixa para depois, não. O que você tiver que fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas vou fechar com o último princípio. Olha o versículo 18 comigo, parte B do versículo. Ele termina assim: a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. E o princípio é: a melhor maneira de você fechar as cortinas da vida é dando a Jesus toda a glória. Eu fico pensando que esse dia da execução de Paulo chegou. Não deve ser simples, né, irmãos? Contagem regressiva. Vai ser hoje. Será que vai ser? Talvez amanhã. Quem sabe na semana que vem. Coração sobressaltado. Ele não é uma máquina, ele é um homem. Ele não é um super crente, ele é um crente. Até que chega o dia. Ele escuta uma voz cavernosa, embocando-se para dentro daquele buraco mal cheiroso e escuro, gritando pelo seu nome. Ele é arrancado dali e levado ao local de execução, e ele era o preso mais famoso de Roma, porque é acusado do crime mais grave de Roma. E penso que enquanto ele está sendo levado, ele deve estar pensando o que escreveu para Timóteo, dizendo o seguinte: valeu a pena, valeu a pena, estou pobre, estou velho, estou cheio de cicatrizes, estou abandonado, fui acusado injustamente, fui condenado, mas valeu a pena. Valeu a pena, primeiro, porque eu combati o bom combate. Que verdade bonita. A gente, quando é mais jovem, a gente entra em cada briga desnecessária, briga até com a sombra. Quando a gente fica mais velho, a gente começa a selecionar um pouco mais. Se a briga for boa, se o combate for bom, combata-o, mas não entre em combate que não vale a pena, não. Tem dividendo nenhum para o reino de Deus, só uma feira de vaidades, aí não vale a pena. Mas se o combate é bom, combata-o até o fim. Ele diz: eu guardei a carreira, eu completei a carreira, valeu a pena, eu completei a carreira. Quando ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá no Porto de Mileto, ele diz para eles assim: ô meus irmãos, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, completar a carreira lá era um alvo de vida. Agora que a carreira está completada, é um testemunho de vida. Eu guardei a fé, valeu a pena, eu guardei a fé, eu naveguei por mares revoltos de dúvidas e até de muitas heresias que atacaram as igrejas, mas Deus me manteve íntegro doutrinariamente e eu guardei a fé, valeu a pena.
Talvez ele se lembrasse do que escreveu para Timóteo, enquanto caminhava para o local de execução. De Timóteo, Roma vai me matar. Mas sabe, Timóteo, pensando melhor, eu que vou me entregar. Não vou me entregar para Roma, não, vou me entregar para Deus, como oferta, sacrifício e libação ao Senhor. E tem outra, Timóteo, vou morrer também não, eu vou é partir. A palavra partida é um eufemismo para a morte. E essa palavra no grego tinha 3 significados. Primeiro, morrer, à luz de Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fadigas. Ô irmãos, quanto sofrimento nessa vida, não? Quantos irmãos nossos queridos num leito de hospital, fazendo quimioterapia, radioterapia, às vezes surrado pela doença, pele e osso, lutando bravamente, tomando morfina, balão de oxigênio. Aí chega um momento que Jesus diz assim: filho, chega, vou tirar esse fardo das suas costas, vou te dar um alívio, nunca mais dor, nunca mais choro, nunca mais falta de ar, nunca mais, nunca mais. Você agora vai entrar no descanso do seu Senhor, e você morrer para um crente. Segundo, a palavra partida no grego significava desatar um bote, para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida no grego traz a ideia de você afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Ele está caminhando para o local da execução. Quando ele deve estar lembrando o que escreveu para Timóteo: ô Timóteo, Nero me considerou culpado, mas sabe, Timóteo, eu não me importo com isso não. O que vale mesmo, Timóteo, é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, já me justificou, não tem mais pecado, não tem mais culpa, toda a lei foi satisfeita, toda a justiça foi satisfeita, já não pesa nenhuma condenação mais sobre mim. Então, Timóteo, eu não estou indo para o cadafalso não, eu estou indo receber a coroa da justiça. E por isso, mesmo sendo levado para o martírio, as últimas palavras deste homem, antes de dizer o amém final da vida, foram estas: a Ele, glória pelos séculos dos séculos. E ao dizer isso, fecha as cortinas da vida, entrega-se ao seu Senhor e é recebido na glória. Que Deus nos encoraje, irmãos. Eu sei que você passa por lutas, eu também. Mas Deus é poderoso para nos sustentar. Deus é poderoso para nos consolar. Deus é poderoso para nos dar sustentação emocional e espiritual, ainda que o mundo inteiro transtorne-se e o mundo inteiro se volte contra nós. Se Deus está conosco, tudo podemos. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. É isso que Deus pode e quer fazer na sua vida, nesta noite, neste lugar. Curva sua fronte, vamos orar. Rendemos-te graças, ó Deus amado, pela tua preciosa palavra. Rogamos-te que tu abençoes o teu povo, que tu consoles o teu povo, que tu tragas o bálsamo de Gileade e passe mel na boca do teu povo, que tu refrigeres a alma do teu povo, e que aquele que entrou aqui triste, abatido, cansado, fatigado,
encontre em Jesus Cristo o manancial da vida plena, da vida abundante. Aquele que entrou aqui, meu Deus, machucado pela vida, possa espremer o pus da ferida e encontrar o óleo terapêutico da graça e sair daqui tratado, curado, restaurado para a glória do teu nome. Que aquele que entrou aqui enfermo, Senhor, doente, do corpo, da alma, das emoções, encontre em Jesus Cristo uma fonte inesgotável de cura, alívio e restauração. Que aquele que entrou aqui, meu Deus, confuso acerca da vida, sem saber que caminho seguir, que agora, nesta noite, se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo e encontre nele salvação, perdão e vida eterna. Ah, Senhor, visita a tua igreja, anima, alegra e reaviva a tua igreja para a glória do teu nome. A ti rendemos a honra, a ti rendemos a glória, a ti rendemos o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.